Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Quinta rodada do torneio de candidatos. A gente tem um confronto de gerações nessa rodada. Todas as partidas a gente vai ter aqui nessa rodada, em todas elas, um confronto de gerações. Um prodígio contra um jogador estabelecido aí do xadrez, né? Vidit Gujirathi, o jogador indiano que derrotou o Hikaru Nakamura, vai jogar contra outro norte-americano, Fabiano Caruana. E vamos dar uma olhada então nas partidas que rolaram aqui nessa quinta rodada. E aproveitar para agradecer rapidamente a todos vocês que estão apoiando aí a nossa campanha para evoluir o aplicativo XB Pro, para que ele se transforme no Duolingo do xadrez, dos atuais 34 cursos para 120 cursos e novas funcionalidades com inteligência artificial, treino personalizado, treino de ninguém vai ser igual de ninguém. É uma ferramenta realmente dedicada e focada na evolução do aluno, uma coisa espetacular, tá bom? Você pode participar também dessa campanha que está arrecadando fundos para isso, tá bom? Que aliás, agradecer mesmo que já tem bastante gente participando. E você pode participar de várias formas. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E também existem benefícios exclusivos aí para os apoiadores aí do projeto, tá bom? Então vale a pena vocês conhecerem aí um pouco mais. O link tá na descrição. E vamos aqui às partidas. Gujirathi, meus amigos, tem as peças brancas e abre a partida com o peão del rei E4. Temos aqui C5, a siciliana pelo Caru, cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, variante Rossolimo. Cavalo vem para F6, o que fazer? Bispo por cavalo. Trocando, peão de D toma D3. E aqui bispo G4 foi jogado pelo Caruana. Até aqui lances teóricos, meus amigos. H3, bispo vai para H5, bispo F4, desenvolve o bispo. Caruana joga esse C4, exclama, se livrando do peão dobrado. Aqui, cavalo C3, Gujirathi desenvolve uma peça. Peão toma. E o Caruana, satisfeito de já ter passado o bispo de casas claras, tira agora o bispo de casas escuras, se livrou do peão dobrado. E além de tudo, tem um peão interessante para atacar. Mas o Gujirathi tem uma carta na manga. G4, meus amigos, atacando o bispo. Que foi esse G4, cara? Esses indianos são ardidos, né? São ardidos demais, é muito difícil. Esses caras são fortes demais e jogam agressivos. Os caras inspirados pelo Anand, pessoal. O Anand jogava desse jeito. O Anand, nossa, quando eu era jovem assim, nossa, como eu gostava de ver o Anand jogando. Eu me refiro mais àquela época que ele jogava sempre, né? Até hoje em dia eu gosto de ver ele jogando porque é espetacular, né? Mas ali realmente era uma coisa linda, muito tático, né? E os indianos têm essa característica. Bispo G6 foi jogado dama B3. Olha a agressividade aqui já da abertura do Gujirathi. Abandonando aqui o peão central, indo para cima aqui na ala da dama. O Caruana joga a dama B6, Gujirathi ataca a dama. Incentiva um dama por B3 aqui, que até poderia ser jogado, mas o Caruana preferiu jogar dama C7. E grande roque jogado pelo Gujirathi. Cara, olha isso aqui. Ele não tá jogando contra o Bolinha, o Tripinha, o Caveira aí do bairro, não é? Não, ele tá jogando contra o Caruana, meus amigos. Mandou um gran roque in your face. Cavalo D7 foi jogado. Caruana vai levando peças pra ala da dama. Cavalo H4 jogado pelo Gujirathi, bispo D6. E aqui nós temos rei B1, né? Nada como colocar o rei em segurança. A5 foi jogado, cavalo por G6, H por G6 e D4. Olha o centro forte que o Gujirathi tem aqui. Caruana aqui se cuide. Caruana segue com um lance aqui muito legal. Um lance espetacular, é a cara do Caruana fazer essas coisas aqui, ó. A4 exclama. Cara, esses caras jogam muito, é impossível isso. A4, sacrificando a barrinha, fica maluco. A barrinha não entende a genialidade desses caras. Cavalo por A4 foi jogado e agora B5. De repente o Caruana abriu a coluna A. Ganhou um tempo atacando aqui o cavalo pula para C5, o cavalo toma, peão toma e o bispo atacado ainda volta. Olha que chique esse gambito do Caruana. Ele entregou um peão e, além de tudo, vai ter que provar que tem compensação. O Gujirathi segue com o ataque, H4, rasgou H4. Olha o plano agora do Caruana, segue com torre aqui em A4, não apenas atacando aqui muitas coisas na ala do rei, mas também preparando até para fortes ataques. Depois de empilhar com a dama, né? Agora, vale dizer que o Gujirathi devolveu na mesma moeda esse H4, hein? Porque aqui ele também tá entregando o peão, né? Torre toma, por exemplo. E só que aqui ele jogaria um G5, né? Aí esse bispo aqui ficaria bem fora de jogo, né?
Então eu gostei de ver aqui desse lance H4 do Gujarati, devolvendo na mesma moeda. Fala, você quer sacrificar peão? Aprende, pelo menos você prende a peça do outro. Que isso? Calma, respeita o Caruana. A partida seguiu com torre A4 e agora bispo D4, faz o bloqueio, coloca o bispo numa excelente diagonal. E5 foi jogado e olha só, dama G3, meus amigos, que partida, hein? Cravando agora aqui o peão, ameaçando capturar o peão. Caruana faz alguma coisa. Dama em A7 foi jogado pelo Caruana, indo para o contra-jogo. A Barilda já está gritando aqui que as brancas estão bem. Gujarati vai para o melhor lance da posição. Dama por E5, permitindo o contra-jogo. Torre por A2. E agora, meus amigos, dama por G7 foi jogado. O tempo deles é curto. Caruana poderia jogar, de repente, um torre por H4, mas é muito arriscado. É muito arriscado. Vai dar ruim isso daí. Por isso, o torre F8 foi jogado pelo Caruana. E aqui, meus amigos, a gente está indo para o lance 26. O tempo do Gujarati... Cara, 26... Olha o desespero do Gujarati. Não tem acréscimo. Tá? Não tem acréscimo aqui por lance. O Gujarati está numa posição extremamente arriscada. Ao mesmo tempo que as brancas têm a possibilidade de tentar escalar um peão aqui na ala do rei... Ao mesmo tempo, as pretas podem jogar dama A4 seguido de mate. Dama em A4 para tirar a casa de C2. Quer dizer, as pretas estão dando mate em poucos lances aqui também, se não cuidar. Então, o Gujarati tem pouco tempo. É o lance 25. O que significa? Que agora ele tem 12 minutos, mas ele tem que chegar no lance 40 para ganhar mais meia hora. Que ele vai ter que achar aqui, numa posição extremamente caótica e complexa, os melhores lances contra o Caruana ao toque, né? Então, aqui... Eu entendo a decisão do Gujarati. Certamente eu entendo a decisão do Gujarati. Ele encontra aqui uma maneira de escapar do mate em 2. Por isso o Gujarati segue... Mas aqui é dramático, tá? Ele segue com esse lance aqui. Olha o que a Barilda acontece. Já vamos explicar. Já vamos explicar. Dramático. Caruana vai para o único lance da posição dama 4 ameaçando mate em 1. E aqui, apesar de ser possível jogar um B3, que você não vai querer jogar, o Gujarati foi para a ideia do dama E5. É dar cheque perpétuo. Aqui com sequência aqui de dama para lá e para cá. E aqui temos, portanto, um empate entre o Gujarati e Fabiano Caruana. Um empate que eu não sei se teria acontecido se fosse o Caruana e se fosse aqui invertido, hein? Não sei, não dá para dizer como seria. Eu acho que o Caruana, pela experiência, pela frieza que ele tem, ele poderia continuar jogando. Agora, o lance que dá vantagem aqui para as brancas é um pouco alienígena. Tem que jogar um desses dois aqui, ó. Qual que é a ideia do rei C2? É disparar o rei para lá. Não dá tempo, porque assim, é agora ou nunca, né? Porque tá vindo dama 4. Então, o lance dessa posição seria rei C2. Teria que ter muita frieza, hein? E aí, por exemplo, dama 4, cheque, rei D2, dama B3... Rei E2, né? Vai disparando com o rei. Torre volta para 7 para defender. E aqui as brancas protegeram tudo. Aqui tá super protegido. Aqui o rei, de certa forma, tem facilidade de escapar. E com tudo estabilizado. Esse peão ainda mais... não tá atacado, né? Isso aqui, o rei não captura igual a torre. Por algum motivo eu falei, nossa, cuidado com esse peão. Não, calma. O rei não tem... Não é o raio-x, né? O rei não solta laser pelo olho. Então aqui tá garantido. E aqui... As brancas poderiam, portanto, disparar um H5, né? Seria o momento de jogar um H5 e, cara, é muito difícil de parar. Aqui sim tem um ataque aqui e aqui, né? Teria que jogar um F3, por exemplo, né? Peão toma. E como é que para esse ataque aqui das brancas, né? Então, aqui as brancas têm uma posição vantajosa. Claro que tem muito jogo, tem umas táticas aí para tentar expor o rei, né? Mas eu acho que com um bom jogo aqui, né? Bem jogadinho, as brancas acabam com um peão a mais. Os dois reis estão expostos, esse aqui tá bem exposto e o peão aqui tá disparando, né? Então, realmente... seria uma posição que daria para... Mas a gente estaria aqui, ó, mesmo depois desse monte de lance que eu fiz, no lance 34 ainda. Ainda faltariam mais 6 lances para chegar no lance 40. Vocês entenderam qual que era o problema dessa posição, né? Então eu não acho que o Gujarati está de todo errado, não. Né? Melhor um empate na mão. né? Olha aí, Guiri andou tendo aulas com Guiri, hein, Rafa? Muito bem, meus amigos. Agora é o seguinte... Praggnanandhaa contra Nepomniachtchi. Mais um duelo de gerações. Se preparem, mais um indiano. O Pragna tá ardido demais, hein? Agora, como é que vai ser essa ardidice toda contra um jogador consagrado? O jogador que venceu 100% das vezes que ele jogou o torneio de candidatos, as 2 vezes, Jan Nepomniachtchi.
Líder do torneio. Vamos ver. Pragnananda abre com o peão do rei. Temos E5, cavalo em F3. Quem acertar o próximo lance ganha uma pizza de salsicha. Sim, meus amigos. Nepomniachtchi vai jogar a Petrov do Nepo. Sim, sim. Eu acho que ele andou estudando o curso a Petrov do Nepo do grande mestre André Diamante, né? Que, aliás, é espetacular, né? O Nepo é um jogador tão forte com a Petrov e ele ganhou o torneio de candidatos, foi uma assinatura dele, né? Que o grande mestre André Diamante fez um curso dedicado, né, à Petrov do Nepo. É nivelmestre.com.br, quem quiser conhecer, tá bom? nivelmestre.com.br. Nepomniachtchi vai jogar a Petrov do Nepo. Sim, a arma secreta de Nepo. Como é que vai reagir aqui o Pragna? Vamos ver que isso aqui... A hora que o Nepo jogou a Petrov, eu falei, para tudo. Para tudo, para tudo. Vamos assistir essa beleza. Cavalo por E5 jogado pelo Pragna. D6, cavalo atacado volta. Cavalo por E4. Linha principal de Petrov. D4, linha principal. D5, vamos aprender com o Nepo. É o melhor jogador Petrov do mundo, talvez da história. Bispo D3... Bispo D6, linha main, linha principal zaça, roque, C4, tentando desviar a defesa do cavalo. Claro que isso não vai acontecer, por isso C6. Cavalo C3 foi jogado, também existe linha com torre 1, o Pragna decidiu ir para essa linha com cavalo C3. Nepo ensina que aqui se troca, cavalo toma, peão toma e troca aqui também. E as pretas têm igualdade com o bispo F5. Isso aqui tá no curso do Diamante também, hein? E as pretas têm igualdade. Pragnananda segue com um lance aqui, bispo G5, não é uma novidade teórica, isso já ocorreu, dama em A5 foi jogado, cavalo vem para H4, olha a loucura agora, hein? A dama veio para A5 atacar o peão, ao mesmo tempo a dama tem um raio-x nesse bispo, mas o bispo está protegido, não mais. Não mais, cavalo H4 abandona a defesa desse bispo, parte para cima desse bispo que no momento está protegido, mas posterga a possibilidade de capturar esse peão, porque vai cair uma peça e vai cair outra peça. Detalhe técnico forte aqui. Por isso, o bispo E6 é jogado nessa posição, exclama. Atacando o bispo em C4, atacando o bispo em G5. Pragnananda só tem um lance, é forçado. Bispo por E6, captura uma peça, mas agora dama por G5 aqui foi jogado. F por E6, dama G4... Defende tudo e vai pro ataque. Brancas tem uma boa posição, hein? Tem uma boa posição. Por isso, dama pro G5, melhor lance. Ataca o cavalo, o bispo tá atacado. E agora, Pragnananda. Bela lição de casa do Pragna. Cavalo F3. Não dá tempo de tomar o bispo, a dama tá atacada. Lindo, né? Lindo, né? Quando os caras jogam o que existe de melhor, a gente só assiste e aprende. Mas agora, dama em A5. E o bispo tá atacado e o peão novamente atacado. E o que jogar nessa posição? Se eu não me engano, a turma joga bispo B3 aqui. Deixa eu ver o lance mais jogado. Bispo B3 é o lance mais jogado aqui. Já tentaram também um tal de dama B3, que é bem interessante, né? Com algum tipo de contrajogo. Pragnananda vai para um lance raríssimo aqui nessa posição. Só foi jogado 3 vezes. Bispo H3. E aqui, todo mundo que jogou essa posição jogou dama C7. O Nepo não. O Nepo vem por dama por C3, meus amigos. Capturou o peão. Pragnananda está jogando com um peão a menos contra Nepo. Notem que os dois não gastaram tempo no relógio, praticamente. Os caras monstros. O Pragna entrando na Petrov do Nepo é de assustar, né? Tem que bater palma pro Pragna, porque ele tá com um repertório muito agressivo, muito interessante. Bater palma pra esse menino. Olha, que preparo, que qualidade de jogador que é o Pragnananda. Que qualidade! Torre B1 foi jogada pelo Pragna, colocando uma pressão aqui em B7, Nepo responde com B6. E aqui o Pragna me solta esse lance torre B3, atacando a dama e dando mobilidade para ataques já na ala do rei. Bem interessante. Nepo faz o melhor lance, dama em A5. Segura a casa de G5 para o cavalo não saltar, né? Para não começar a ter uns ataques malucos. E também pressiona o peão de A. E o que jogar nessa posição, Pragnananda? O Pragnananda, aqui já tem um peão a menos. Segue com esse lance maravilhoso aqui, D5. E a Engine agora não entende nada. Daqui a pouco ela entende. D5. Rafa, que lance é esse? Que lance maluco é esse? O cara tem um peão a menos, vai entregar o segundo contra o Nepo. Percebam que a barrinha já gostou. No começo ela não gosta, depois ela aprende.
Dama por D5 não pode ser jogado por conta de torre D3 pesando na coluna D ganhando peça. E você vai ter que jogar um bispo por H2 e depois tirar a dama. Vai jogar com peça a menos. Por alguns peões é verdade. No entanto, você não quer jogar dessa forma. O Nepo simplesmente captura. Qual é o problema? Agora a casa de G5 está disponível. Cavalo G5 jogado pelo Pragna. Mas você fala que absurdo é esse? Tira esse cachorro daí, H6. O que ele veio fazer aqui? Ele veio jogar cavalo por F7, meus amigos. Pragna pela segunda vez aqui, ou terceira, eu não sei. Ele tá jogando igual o Mikhail Tal aqui nas partidas. Não é possível isso, ele sai sacrificando peça. É genial, genial. E aqui o Nepo aceita o desafio. Joga a torre por... poderia jogar torre por F7, prefere jogar rei por F7. Aqui torre por F7, tem um bispo E6 chegando, um pouco incômodo. Apesar de que também é possível jogar dessa maneira, aqui sem pressa de capturar. O que eu fiz de errado aqui? A barrinha não gostou. Pera aí, tinha coisa melhor. Dama, toma. Não, a barrinha fica totalmente maluca aqui. É bispo, toma mesmo, mas a barrinha já não entende mais nada. Agora gostou muito da posição das brancas por algum motivo. Ah, mas aqui bispo por D5 captura mais um peão, ataca uma peça, deixa a torre cravada. O computador fica muito maluco nessa variante cavalo por F7 jogada aqui pelo Pragna. Pelo tempo que ele gastou, pode ser preparo ainda do Pragna, hein? Nepo segue com rei por F7. Para ele não tem mais a ideia do bispo E6. Não tem mais a ideia do bispo E6. E aqui, o que jogar? A gente pensaria em jogar um torre cheque, não é assim que a gente pensaria? Tem uma linha legalzinha aqui, ó. Torre cheque, né? Uma linha meio forçante, ó. Bispo cheque, joga o rei para longe, troca aqui as torres e seguiria, por exemplo, com o bispo por D5 e a torre tá presa. Teria que devolver material com o cavalo C6 e aqui torre B8 e a partida segue com igualdade. Bispos de cores opostas, 2 contra 1 na ala da dama, um pouco perigoso, talvez até mais fácil de jogar de negras. Tudo bem, o Pragna não quer isso. Pragna segue com torre D3. Pesando infinitamente. Aqui ameaçou capturar. Olha só a diferença, hein? Esse lance é mais forte. A ameaça é mais forte que a execução. Já diriam alguns jogadores. Quem é que falava isso? Esqueci. Cavalo D7 foi jogado pelo Nepo. Torre... Olha a defesa do Nepo agora, meus amigos. Prestem atenção porque o Pragna agora tá vindo com tudo. O Nepo que se cuide. Olha a defesa do Nepo. Olha que aula. Cavalo D7, você fala, mas esse lance é ruim. Torre agora aqui fez um strike. Acabou tudo. Pera um pouquinho, volta aí também. Cavalo D7 é um lance alienígena aqui do Nepo, né? Os caras jogam muito. Você fala assim, por que não jogar bispo por D7? Ele pendurou aqui, né? Esse lance aí devolve peça mesmo, na caruda. Devolve peça. A ideia é devolver peça e soltar aqui, guardar o rei e soltar as peças. Que loucura, né? Torre por D5, bispo C5. Provavelmente essa foi a sequência do Nepo. 4 peões contra 4, bispo de cores opostas, segue o jogo com igualdade. Olha a defesa do Nepo, cara. Cavalo D7 é um lance surreal. E eu acho que não tem outro lance melhor, hein? O computador fala que dá pra jogar um G6. Aqui é bem estranho jogar G6, né? Olha esse lance surreal do Nepo. Pragna fala, eu não quero esse cavalo agora, eu quero tudo. Eu quero tudo. Nepo fala, calma lá, rapaz. Aqui é confraria. Cavalo C5 foi jogado. Pragna recupera material, temos batalha de peças menores, bispo contra cavalo, 2 contra 1 na ala da dama, muito perigoso. Nepo guarda o rei, casa de G8. Pragna segue com dama D5, cheque, rei H8 e aqui momento difícil. O Pragna tá melhor no relógio, tem que achar algum lance bom. A barrinha tá falando que tá dando melhor para as brancas. Na verdade, se você seguir a linha da engine, que é com dama em E5... que ele tá falando que tem quase 2 de vantagem, isso não acontece, tá? Eu só vou mostrar pra vocês que a barrinha ela cai depois que você faz o lance. A engine ela tem muita dificuldade de entender essa posição. Eu acho que essa posição cabe em estudos, cabe em análises mais aprofundadas, né? E tudo mais. Mas a vantagem já caiu bastante, né? Porque aqui as pretas têm um dama por A2, tem um rei G8, né? Porque tá ameaçando um torre por H6, né? Então tem várias maneiras de tentar jogar essa posição. Tem até uma delas que é o lance rei G8, leva um torre G6, aí torre F7 defenderia. Tem um sacrifício maravilhoso aqui, com dama D5 cheque, com dama por A8 e por aí vai. De qualquer maneira, a vantagem vai embora, assim, a gente vai fazendo os lances e o computador realmente fica confuso. E... daqui a pouco essa vantagem diminui e tudo mais, tá? Então, de fato, assim, se existe uma... E você bate o olho nessa posição, você fala, beleza, brancas tem um peão a mais, mas será que essa posição
é tão vencedora, né? Então, realmente não tem uma vitória muito clara aqui para as brancas, apesar da barrinha dizer que dama E5 é o melhor lance, né? Aqui eu acho que dama por A2 ainda tem essa possibilidade, né? Da dama voltar para defender, né? Deixar tomar aqui, é meio bizarro jogar isso, mas é possível, né? E a dama volta para defender a posição. 3 peões contra 3, nessa linha nem um peão a menos as pretas ficam, né? Mas os computadores ainda gostam aqui dessa posição. Fala que bispo F5. Talvez, olha lá, a barrinha cai, né? Então, assim, não é muito claro. A conclusão não é claro se realmente existe essa vantagem ou não, tá? E o fato é que a posição é muito confusa. Bispo F5 foi jogado pelo Pragna. E o Nepo encontra agora esse recurso com cavalo B7. Ele ataca a torre, ele ataca a dama, força as trocas. Por isso, dama toma, cavalo toma. E o Pragna, que tem o bispo atacado agora, G4. Meu, que partida, cara. Esses caras jogam demais. Quando você pensa assim, vai jogar bispo E4, né? Não, G4. Ardido. Cavalo C4, torre atacada vem para D5, torre na coluna E, H3. Cavalo centraliza, o rei vem pro jogo, evita cheques de cavalo e tudo mais, porque você quer jogar um torre E1, tava levando duplo, né? Então, G6, bispo volta, G5, bispo vem para F5 de novo, torre vem para E7, torre D6, ataca o peão, o rei protege, torre vem para a coluna E. Notem que o rei aqui tá garantido, hein? Não tem duplo de cavalo. Torre F6 foi jogado propondo trocas, torre D5 pressiona o cavalo e agora? Cavalo G6, trocam-se as torres, torre D7 crava o cavalo, rei F8 protege, bispo E4... A5 vai para uma maioria na ala da dama, uma maioria perigosa, hein? Agora tá perigoso pro Pragna aqui. Rei G3, cavalo G6, o Pragna troca. Antes que seja tarde, porque um cavalo aqui na casa escura, meu amigo, que ninguém tire ele daí. Em alguma dessas casas, eu acho que essa aqui é mais forte, né? Cuidado com esse cavalo em F4, ele é um cavalo eterno aí em F4, hein? Não sei se daria para não capturar esse cavalo aí. Acho que é meio forçado tomar isso aí, né? Pelo menos entre seres humanos. Pragna avança com a maioria de 3 contra 2. É isso que ele precisa fazer, esse contra-jogo. Trocam-se os peões. Joga com torre B7, deixando a torre amarrada na defesa do peão. Caso a torre vier para a sétima, capturar esses peões. Esse final aqui é empatado. Por isso, o Nepo joga qualquer lance. E aqui eles concordam no empate. Uma partida espetacular. Partida modelo de Petrov. Vale análise ali no lance do bispo F5 do Pragna. Eu acho que vale analisar um dama E5 ali, vale estudar algumas variantes, de repente descobrem ali alguma maneira, né? A variante Pragnananda com bispo H3. Que partida, meus amigos. Bora para a próxima. Mais um confronto de gerações nessa quinta rodada. Alireza Firuja, prodígio de 17 anos e 40 meses de idade, contra Hikaru Nakamura, o que andou meio murcho aí, hein? Depois que perdeu do Gujarati, empatou com a Bazov, tá empatando tudo. Como é que será que vai ser isso aqui? Vamos ver. Firuja, abre com o peão do rei. Temos E5, os cavalos são desenvolvidos, a abertura italiana foi jogada. Aqui o Nakamura responde com o cavalo em F6, a defesa dos dois cavalos. D3 protege o peão, bispo C5, C3. Temos H6, B4, o bispo atacado volta para E7. E aqui dama B3 jogado pelo Firuja, já com ataque em F7. Nakamura protege, faz o roque, A4, bela expansão na ala da dama aqui do Firuja, hein? D6 foi jogado, cavalo BD2 segue o desenvolvimento. E aqui um lance do Ivanchuk, hein? Knightback. Cavalo B8, olha aí, quem diria, hein? Tá provocando o Firuja, um lance de provocação. Não, é o melhor lance aqui da posição. Vai remanejar que o cavalo está sem futuro ali em C6, né? Sem futuro nenhum. Então aqui vai manobrar. D4 foi jogado, peão toma. A5 ataca aí os peões. E5 ataca o cavalo, já começou pegando fogo a partida. Cavalo em H5 foi jogado, B5. Firuja dificulta aqui o desenvolvimento na ala da dama. E aqui cavalo em F4. Nakamura já coloca uma pressão em G2. G3 foi jogado. Aqui é tentador fazer o roque, né? No entanto, enfim, pode ser jogado. Tem um D5 aqui que é chato, né? O cavalo veio dar suporte aí para D5. Pode ser que o Firuja tenha pensado nisso, né? Não quer levar o D5. Mas D5 chegou de qualquer maneira. Olha a confusão. Bispo F1 agora foi jogado. É possível ir para essa linha aqui, tá? Bem ardida, né? Aonde o Nakamura tá entregando aqui um peão, né?
Olha o Naka, cara. Olha o Naka indo pra cima, hein? Então o Nakamura aqui ofereceu um peão para poder colocar aqui uma dificuldade, a dama fica, né, o cavalo fica cravado, mas de fato daria para jogar dessa forma. Bastante incômodo, né, jogar isso daqui de brancas, mas o computador fala que dá para jogar. O Firuja preferiu não entrar nessas, jogou com bispo em F1. Cavalo atacado volta e bispo G2. Beleza, segue o jogo, C6 jogado pelo Naka. Temos Roque, cavalo finalmente vem aí pro jogo de novo. Bispo B2, cavalo B6 de olho na casa de C4. Peão toma, bispo vem para C3, pressão no peão de A. E também preparando aqui a coluna B, né? Dando uma liberada na coluna B para atacar. C5 jogado diretamente pelo Naka, atacando o centro. Torre na coluna B, torre em A6 protege o cavalo. Peão toma, bispo toma e a dama vem para B5. Uma dama que intimida, ela faz contato com muita gente, mas todas essas peças estão defendidas, né? Todas elas estão protegidas. Por isso o Naka segue simplesmente com dama C7. Dá mais mobilidade para a torre, traz mais uma proteção aqui. Pressão no centro. Torre C1 foi jogado pelo Firuja, dama em A7. Opa, já com uma pressão interessante em F2. Temos dama em E2, já se protegendo, se antecipando, e bispo D7. Caraca, que partida tensa, hein? Agora o Nakamura tá ameaçando o peão na coluna A. E o Firuja segue com esse lance bispo em F1, ameaçando capturar a torre. E agora? Cavalo C4, no limite faz o bloqueio. E aqui, apesar de ser possível capturar, por exemplo, o cavalo por C4 e depois de peão toma, você poderia seguir talvez com mais pressão aqui em C4, jogando um bispo D2. Notem que esse lance dama por C4 tá levando o bispo por F2 com contra-jogo, né? Então, enfim, preferiu-se jogar aqui com cavalo B3. Bispo atacado, pressão no peão de A, bispo volta. Olha aqui a confusão na ala da dama, cara. Olha essa concentração de peças aqui, ó. Que bizarro isso daqui, né? E mesmo essa peça aqui também tá atuando lá, né? A confusão. Torre D1 foi jogada agora pelo Firuja, pressiona o peão central. Dama em A8 faz a proteção e aqui bispo G2 coloca mais intensidade aqui de ataque. Cavalo C5 foi jogado, temos trocas. Cavalo toma, bispo toma, cavalo H4 solta a pancada aqui para cima do peão. Cavalo volta para defender e aqui bispo D4, atacando o bispo. Temos trocas, bispo toma, torre toma e aqui torre volta em A7. H3 jogado pelo Firuja, a torre vem para a coluna C, G4, olha esse ataque do Firuja, H3, G4. Ele falou, cara, por onde mais eu vou atacar? Na ala da dama, vou atacar na ala do rei, né? Aqui dama C8 foi jogado pelo Nakamura, colocando uma bateria aqui nessa diagonal, colocando uma bateria nessa coluna. E aqui dama D2, seguindo com a pressão para cima do peão isolado. Torre C5 faz a defesa aqui dos dois peões e agora a dama vem para F4. Caraca, essa partida ninguém tem sossego. Torre 8 vai para cima do peão das brancas. Cavalo pula para casa de F5. Esse cavalo aqui, quando chega aqui, meus amigos, atacando tudo isso, é melhor se livrar dele, né? Bispo toma, G toma. Cara, o Firuja indo para cima do Naka. Nakamura segue com dama C7, crava o peão. Torre vem para a coluna E, além de tudo, traz mais uma proteção. O peão estava atacado. E aqui cavalo D7 segue atacando. O Alireza Firuja segue com E6, agora a dama está protegida. E aqui esse lance ataca o cavalo, ataca a dama, ataca muita coisa, ataca em F7. Por isso, dama por F4 foi jogado. Aqui existe um lance intermediário, diga-se de passagem, bem ruim, porque abre a coluna, né? Quando você vai recuperar aqui, tá caindo a torre. Então não dá para jogar esse lance. É uma das raras vezes que o lance intermediário é ruim pra caramba, né? Vai fazer você perder aqui. Então não pode, ó. Vou mostrar mais uma vez, né? Aqui depois de rei por F7, você fala, e agora? Né? Eu vou capturar a dama, vou perder a torre aqui. Não vai dar boa, né? Por isso, torre por F4 foi jogado. Cavalo atacado vem pra casa de F6. Torre D4. Pressão de novo no peão isolado. Rei vem pra F8. Torre D2 jogado agora pelo Firuja. E aqui, por enquanto, o peão continua bem protegido. F por E6, temos trocas, F por E6 e aqui rei E7. Torre vem para a coluna B, torre vem para a coluna C, bispo F1 foi jogado, o cavalo centraliza, uma batalha épica, meus amigos. Bispo D3, o cavalo vem para C3, F4, o peão vai se juntar ao amiguinho. D4 dispara o peão passado. Torre vem para a coluna G, peão atacado, G5, F5, cara, isso é insano. Insano. Consegue avaliar uma posição dessa?
Se você falou que consegue, você é um mentiroso. Mentiroso. Ninguém consegue avaliar uma posição como essa, né? É uma posição confusa pra caramba. Confusa pra caramba, ninguém sabe mais o que tá acontecendo aqui. A partida seguiu com o cavalo D5, tentando bloquear aqui, parando o avanço dos peões, manobrando também o cavalo para casa de F4. Torre E4 foi jogado, ataca o peão. Cavalo vem para B4, bispo atacado, F6 com cheque, jogado agora pelo Firuja. Rei por F6, torre vem para a coluna F, torre cobre, temos trocas. E olha essa posição que confusa. As brancas só tem um lance bom. Só um, e te garanto que não é esse. Esse aqui parece muito bom, né? Mas aqui rei por E6 se livra do peão passado, não é bom. Não faz nada, as pretas ficam com um peão a mais, jogam tranquilas, jogam com... As brancas vão ter que lutar pelo empate. Mas aqui, então, o Firuja vai para o melhor lance. E7, meus amigos. E7, sacrificando aqui o bispo. Cara, que insanidade. Que insanidade. Cavalo por D3 foi jogado. Firuja traz a dama, dura pouco. E aqui o Hikaru Nakamura tem cavalo B2 para atacar o peão. Segue com esse lance que exclama, cavalo em F4. Atacando o peão de H. Firuja só tem um lance bom, ele tá na corda bamba, ele encontra. Rei F1. Rei F1. D3 foi jogado pelo Naka. Cara, o que vai acontecer aqui? Só tem um lance bom para as brancas aqui. O Firuja vai encontrando lances alienígenas, né? Rei F1, Rei F2. É o melhor lance, é o único da posição, que perde o peão com cheque. Só que agora o rei encosta no peão. E o Naka dispara G4. Rei, cavalo e 4 peões contra rei, torre e peão. Meus amigos, essa posição é muito difícil. Uma coisa que a gente percebe aqui... E aqui o momento é dramático porque o Firuja... Eles já estão no lance 61, meus amigos. Aqui é 30 segundos de acréscimo por lance. Ninguém mais vai ganhar tempo no relógio. É o que temos. É o que tem e tem que jogar com isso. Mas uma coisa que a gente percebe é que se o rei se distanciar, quando o peão avançar, o rei não chega nunca mais. Nunca mais. Por conta do cavalo tirando essa casa, né? E o peão, quando avançar de novo, vai tirar essa casa. Então, por exemplo, o rei toma, o peão avança. Pelo menos o rei não chega mais. Tem que ver se dá pra... Com a torre... Agora, a torre também é complicado, porque a torre na coluna G o cavalo cobre. Como é que vai fazer se o rei não chega? Aí depois o rei pode flanquear por aqui. Cara, esse final é difícil. Esse final é difícil. Mas uma coisa que a gente intui aqui, talvez tomar o peão não dê ainda, né? Esse peão ele tá controlado. O importante não é capturar esse peão, é controlar esse peão. Talvez você possa trocar. Você fala, minha torre controla esse peão e meu rei vai para outro lado. Talvez você deixe aqui e joga a torre para cá. Ou para cá. O que jogar? Ou dá cheque. O que jogar? Difícil, né? E aqui a Lereza Firuja, na verdade, qualquer um desses lances aqui é bom. Torre D8, torre F8, torre A8. Torre A8, eu não sei. Torre A8 eu acho que é bom também. Vou até fazer. Torre H8 eu sei que é bom. Torre A8 eu não lembro. É bom também. Tá? Todos esses lances são bons. Mas o lance que você não pode jogar é esse. Puxa vida. A Lereza Firuja, com pouco tempo no relógio, vai para esse lance dramático. Dramático. Hikaru Nakamura, meus amigos. Fala o quê? É minha chance de voltar para o torneio. G3, o único lance da posição. Você tem que disparar o passador. Tem que disparar o passador. Aqui não adianta jogar a torre G8. Aqui simplesmente G2 e tem um tema... Nossa senhora, a Lereza Firuja, não. Não. Não, a Lereza Firuja. E aqui vai promover. E se tomar o peão, leva um duplo. A Lereza Firuja tem problemas eternos nessa posição. Na verdade, não são eternos, porque vai acabar logo. O Firuja ainda tem... Agora acabou, não tem jeito. Tenta um cheque aqui. Mas depois de rei E6, a Lereza Firuja, meus amigos, percebendo que não dá mais, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Melhor defesa seria a torre H8, seguido de torre cheque, né? Seguido de torre por cavalo, e vai jogar um final aqui, dama e peão contra torre e peão, né? Mais os reis. Um final completamente vencedor aqui para as negras, né? Na melhor das hipóteses. Vitória de Hikaru Nakamura. Será que ele tá de volta no torneio? Vamos ver a última partida da rodada e depois a classificação. Vamos lá. Se preparem para uma partida épica aqui da quinta rodada. Gukesh, prodígio indiano. Mais um confronto de gerações, apesar de que o Abazov é jovem também. Mas o Gukesh tem 17 anos. O garoto de 17 anos, cuja barba é maior do que a sua,
Jogando contra Nijat Abazov, um jogador que surpreendeu o mundo, conquistando a sua vaga no torneio de candidatos na Copa do Mundo, que ele fez um torneio impecável e pela saída do Carlsen, ele conseguiu a sua vaga pra cá e tá jogando bonito no torneio. Gukesh abre com o peão do rei. Temos aqui defesa Petrov. Ele olhou pro lado, viu o Nepo jogando e falou, deve ser bom isso aqui, né? Jogou aí a Petrov. D4 foi jogado. Olha aí essa variante, vamos ver. Aqui cavalo toma, bispo D3, D5, muitas vezes cai em variantes mais conhecidas, mas aqui a gente já tem. Essa variante é bem conhecida também da Petrov. Cavalo C5, bispo atacado volta, bispo para E7. Todo mundo coloca o rei em segurança, torre 1, C6. Cavalo desenvolve em D2, D7, vão tirando os cavalos. O Abazov ganha um pouco mais de espaço na ala da dama. Cavalo vem para B3, F6, o Abazov ataca o centro. Joga muito o Abazov, joga demais, cara. Ele é o cara, né? Peão toma, cavalo toma, bispo vem para E3, cavalo de C em E4, centraliza a peça. Cavalo de B em D2, A4, ganha espaço na ala da dama. Cavalo toma, temos trocas, A3, parando o peão, e o bispo vem para casa de C5 propor trocas. Bispo D3, ataca o cavalo, bispo toma, a torre toma, e a dama vem para F6, com pressão na coluna F, com pressão no peão de B2. Gukesh faz o lance C3. E o Abazov segue trazendo peças, bispo em F5. Temos o lance dama em E2, uma certa tensão aqui no meio do tabuleiro. Cavalo volta para casa de D6, os bispos se encaram, temos mais trocas. Cavalo por bispo por F5, cavalo por F5, torre atacada, ataca a dama. Cuidado, cuidado, Abazov tá trocando peça, tá querendo botar mais 3.500 euros no bolso, que é o que ganha por empate aqui. Mas, cuidado com o menino aqui, ó. Cuidado com aquele menino da barba cheia. Dama F7 foi jogado aqui pelo Abazov. E agora a torre em E1, triplicando na coluna E. Reivindicando a coluna. H6 foi jogado, dama vem para casa de C2. Temos o lance dama D7 e agora C4, ataca o centro. Abazov segue avançando o peão, Gukesh joga C5, deixa esse peão aqui enfraquecido para sempre. Dama em F7, temos torre de 6 em E4, opa, pressão nesse alvo. Dama centraliza, protege, torre 5, sai daí, dama volta, torre ataca, dama vem, torre 5, sai daí, torre volta, torre de 1 em E4 agora. Gukesh evita as repetições. Ele repete 2 vezes e muda o terceiro. Esse é um golpe psicológico, além de ganhar tempo no relógio, né? Aliás, aqui não tem acréscimo, mas vai se aproximando do lance 40, tá? Então fica essa dica aí, né? Para ir se aproximando do lance 40, repete 2 vezes, depois muda o terceiro. Você ganha 2 coisas. Se aproxima do lance 40 e ainda dá um golpe psicológico, né? Que você fala, se eu repetir 2 e não repetir a terceira, é porque eu acho que eu vou ganhar, né? Esse é o recado. Torre de A em D8, protege o peão. Torre F4, caraca. Gukesh indo pra cima, será que o Abazov se defende? Só tem um lance bom. O Abazov encontra D3 no limite, atacando a dama. Cai o peão de A4. Dama em A2, jogado pelo Abazov. Caraca, que loucura. Gukesh segue agora com 3 minutos, cara. 4 minutos para chegar no lance 40. O melhor lance seria dama B4. Tanto protegendo aqui mais uma vez a casa de D2 como B2. No entanto, com o tempo caindo, o Gukesh vai pro lance rei H2. Abazov joga com G6. Temos aqui o lance dama B4. O Gukesh conseguiu encontrar esse lance, é bom. Dama volta para F7 para defender. Torre volta para defender a fileira do fundo. O que o computador estava falando aqui? Brancas tinham alguma coisa melhor, será? Tem um G4 aqui, né? O computador já tá maluco. Fala que tem um G4 aqui, depois ele se arrepende, não se arrepende. Fica nessas, fica na dúvida. A posição é tensa. Isso a gente vê muito no torneio de candidatos, né? Posições onde a barrinha não consegue muito entender rapidamente o que tá acontecendo pra gente ver a qualidade do jogo desses caras, né? Torre 1 foi jogado, torre na coluna E. Torre de F vem pra coluna E. Torre toma, torre toma. E agora, hein? Cara, olha que posição bizarra. Lance 38, tá caindo o tempo dos caras. A casa de D2 está muito bem protegida. Por isso, torre D5 foi jogado pelo Abazov. E aqui o Gukesh segue com o cavalo D2, bloqueando o peão passado. Cavalo G7, o melhor lance da posição jogado pelo Abazov. Traz um defensor importante. Rei G1, lance 40 foi feito. Cavalo E6, lance 40 foi feito.
Todo mundo ganhou meia hora e a partir daqui começa a ganhar 30 segundos de acréscimo por lance. E o Abazov conseguiu segurar essa porrada que o Gukesh estava dando. A partida segue com torre 3 atacando o peão, mas agora cavalo por C5 recupera o peão, tudo igual. E protege esse peão agora, que dama C4 foi jogado, o cavalo volta para casa de E6, de barriga cheia, cai o peão de D3, B5 ataca a dama, tenta eliminar aqui a defesa da torre. Gukesh volta a dama para C3, o cavalo pula para casa de F4, que perigo, hein? Ameaçou algumas coisas aqui, ó, algumas coisas. Só tem um lance bom na posição, torre 3, né? Salvando a torre e salvando a dama. E aqui, torre G5, cara. O Abazov vai pra cima do Gukesh. Momento dramático. O melhor lance da posição, segundo computadores, é jogar aqui dama por C6. Não é um lance natural, né? Caindo aqui em G2. Vamos falar bem a verdade, não é um lance natural. Mas aqui manda jogar isso e depois jogar rei F1 e fala que as brancas estão bem melhores. Porque esse lance aqui dá suporte lá em E8, né? Enfraquece tudo aqui, o cavalo vai chegando. E o ataque das negras não é tão claro assim. Então dama por C6, segundo computadores, dá muita vantagem. Mas o Gukesh não encontra. O tempo já tá ruim de novo. Cavalo E4 ataca a torre, convida a torre por G2. Rei H1 foi jogado e agora cavalo vem para D5, Abazov dá um duplo. Gukesh só tem um lance bom, aqui tem poucos lances bons, segue com cavalo em F6, com cheque atacando o cavalo. Cavalo por F6 foi jogado, mas agora rei por G2 ganhou essa qualidade. O Abazov segue com o cavalo dando um duplo nas peças, mas agora dama por C6. Temos cavalo por E3 recuperando a qualidade, cara. Olha, cara, como esse Abazov é resiliente, né? Resiliente. Dama em F5 foi jogado. B3, Gukesh tem um peão a mais, ele vai tentar criar um peão passado agora na ala da dama. Ele cria esse peão passado, mas agora a dama dá cheque até amanhã. É cheque aqui, cheque lá, cheque acolá. O Gukesh repete um pouquinho os lances, porque ele ganha 30 segundos de acréscimo por lance. Dá pra ele pensar um pouco mais. O Abazov segue atacando, cara. E4 foi jogado, cai o peão de E3. Gukesh segue com dama cheque. Cai o peão agora de G com cheque. Temos mais algumas repetições. O Gukesh ganha um pouquinho mais de tempo no relógio e solta esse A5. Vale dizer, meus amigos, que segundo as bases, segundo table bases até 7 peças no tabuleiro, que é o que tem aqui, já zerou o xadrez, quaisquer que sejam as 7 peças. Claro, os 2 reis mais 5 peças, né? Quaisquer que sejam essas peças, o xadrez está zerado. Não é que tem cálculo, probabilidade, está zerado, por árvore mesmo. Dá para dizer se vai empatar, se vai ganhar. Qualquer posição com até 7 peças. Por que já não fazem para as 32 logo? Não, para 8 já não tem tecnologia suficiente. Imagina para 32 peças, esquece. Table bases dando essa posição como empate. Empate. A questão é, entre o que o table base fala e o que o ser humano joga, claro, aqui com o relógio fazendo tic-tac, posição dificílima, né? Vamos ver como é que segue. Abazov segue na resistência, faz o melhor lance da posição. Aqui não tem outro. O Abazov segue aqui. E agora, Abazov, somente dama H2 é bom. Somente dama H2 é bom. Pum, jogado pelo Abazov. O único lance que pode lutar pelo empate. Esquece a barrinha, ela já não sabe mais nada. Vou miguear pelo table base, tô avisando, aqui é empate. Aqui, rei E3. Agora, por que é empate, Rafa? Explica aí. Ideia nenhuma. Eu não faço ideia nenhuma por que essa posição é empate. E desafio quem é que sabe. Aqui, rei E3 foi ainda mais com o tic-tac. Rei E3 foi jogado, dama cheque. Esse era o único que empata? Só tem 2 agora que empatam. O Abazov vai andando numa linha muito tênue. Esse era o único lance. Dama H3 é o único lance agora. O Abazov vai encontrando. Dama em F8, em C8, um dos únicos lances. Vai empatar também, ainda tá caminhando nas linhas de empate. Impressionante o que o Abazov vai fazendo. Ele tá acertando todos os lances, inclusive o avanço do peão. Inclusive esse único lance agora que é o cheque. Dama cobre e olha o que acontece agora. Isso aqui é uma batalha épica. O peão avança. E eles trazem a dama de novo pro jogo. E o table base continua dando que isso daqui vai dar pra empatar. Mas isso é muito difícil na prática. O relógio dos caras já tá ruim. Rei H6 único. E aqui nessa posição, rei H7 é único. Mas chega aquele momento que o jogador já não sabe mais o que está acontecendo. E agora as brancas podem ganhar com dama C5. É o único lance que vence.
Não cabe aqui a esse vídeo explicar por quê, tá, pessoal? Tô lendo o Table Base e falando pra vocês. Eu não faço a mínima ideia porque esse é o único lance que ganha. Aliás, a gente precisaria aqui de horas pra entender isso. Horas. Se é que a gente ia entender algum dia. Rei F5 foi jogado e agora somente Dama G2 é o lance que empata. Vocês percebem como é que é complicado o Table Base? Qualquer outro lance não empata. Só que aqui ele foi pra essa. E agora Dama F4 é o lance que vence. Dama F4 foi jogado, as brancas estão agora caminhando na linha da vitória. O único lance Dama E5, Gukesh acertou, tá caminhando na linha da vitória. Qualquer um desses dois é bom. Rei F6 foi jogado, tá caminhando na linha da vitória. Esse lance é muito bom. Deu cheque, agora sim o Gukesh tá caminhando. E nessa posição o Nijat Abazov, meus amigos, depois de muita luta e muita resistência, abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Gukesh conseguiu forçar a troca de damas, né? Tá de parabéns o Gukesh, que conseguiu aqui, tanto faz tomar de peão ou de rei. Toma de rei, né? Não dá nenhuma chance aqui do adversário chegar perto, né? Você simplesmente vai disparar aqui e vai promover, né? Que bela partida! Gukesh venceu o Abazov, coisa que ninguém tinha conseguido fazer até então. E olha só, me lembrou muito aqui, só um detalhe, né? Me lembrou muito esse final aqui do Kasparov contra o Mundo de 1999, que eu assistia todos os dias, ansiosamente pelos lances novos. Era um lance por dia, se eu não me engano, né? Demorou bastante. E esses finais complicados aqui, o Kasparov acabou ganhando esse final, né? Mas me lembrou muito, porque eu ficava, e agora? O que vai acontecer, né? Quem é que tá ganhando? Por quê? Me lembrou muito aqui o Kasparov contra o Mundo. Agora é o seguinte, meus amigos, vamos ver a classificação. Gukesh, com essa vitória, dispara na liderança, junto com Jan Nepomniachtchi, meus amigos, com 3,5 pontos. Sim, o menino de 17 anos tá na liderança aqui no torneio de candidatos. Fabiano Caruana na sequência com 3 pontos. Pragna 2,5 junto com Nakamura. 2,5 Nakamura ganhou, né? Fez essa vitória, trouxe ele de volta para o torneio, mas você vê como ele estava defasado, né? Mesmo com uma vitória, ele ainda é desafiadora a situação dele, mas ainda dá para ele sonhar, né? Com ganhar o torneio de candidatos, ainda dá para ele sonhar com isso, porque a gente tem ainda mais 9 rodadas pela frente. Essa foi a quinta, né? No total de 14. E com 2 pontos Gujarati e o Abazov. Não, o Abazov já tinha sido derrotado. Eu falei primeira derrota, não foi. O Abazov e o Firuja, cara. O Firuja com 1,5 ponto aqui em 5 rodadas. Incrível, né? Um jogador da qualidade do Firuja não tá conseguindo pontuar bem aqui nesse torneio. Surpresa! Surpresa aqui o Gukesh com 3,5 na liderança. A gente segue acompanhando esse torneio que tá emocionante. Eu espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu!